Olha como tá ficando esse quintal. A coisa mais linda de se ver. Já temos aqui a nossa linda xanana, com as suas flores todas abertas. Olha isso. As abelhas chegando aqui para se alimentar das flores. Nós temos aqui também, gente, as nossas abóboras. Olha o tamanho que tá isso. Tá querendo ir lá para a rua. Temos melões e a nossa melancia. Agora, presta atenção nisso. Desse tamanho, já querendo frutificar. Não tem nem 3 meses que eu plantei isso aqui. Olha isso. Olha isso. Um melão. Não acaba aqui não. Olha isso aqui. E olha mais aqui. Eu tenho até que colocar, eu acho que uma madeirinha aqui, ó. Opa! Olha isso aqui. Outro melão. Eu fico boba, né? Porque se tem uma coisa prazerosa, é você ver frutificando aquilo que você semeou com tanto amor e com tanto carinho. E aí a melancia tá se estendendo por aqui, ó. Vamos torcer que ela também dê fruto. Essa abóbora aqui eu não tenho dúvida que ela vai frutificar. Tá muito linda. Ela tá crescendo para esse lado e tá crescendo para esse lado aqui também. Aqui tem 2 espécies. Tá vendo que aqui essa folha é mais rajadinha? Essa daqui já é toda verde. Essa daqui eu acho que é a abobrinha, porque aqui eu coloquei 2 tipos de semente. Aquela abóbora mais redonda, né? E a abobrinha. Plantei também milho, gente. Por esses dias. Aqui, ó. Essas marcas aqui. Esses montezinhos aqui formado é de milho. Porém, só nasceu um até agora. Nasceram também uns no copinho que eu fiz. Só que eu levei eles pro lote. O que mais que eu vou mostrar pra vocês? Vamos ver esse lado aqui, que é aqui que eu vou mostrar a planta de hoje. Olha aqui a nossa cidreira, linda, maravilhosa, melissa. Uma coisa boa de ter um jardim assim é de você vir fazer a sua ronda e aí você já vai sentindo o perfume das plantas. Sabe o que é isso aqui? Batata doce. E hoje vou temperar o meu feijão também com essas folhas, porque você sabia que as folhas da batata doce é comestível? Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é essa lindeza aqui, ó. Essa maravilhosa. Quem aí já sabe? Deve saber por causa da descrição do vídeo, né? Mas é essa coisa linda que a gente vai falar um pouco, a gente vai conhecer um pouco dela. Eu tenho algumas espalhadas aí pelos canteiros. Vou espalhar mais um pouquinho, porque eu vou plantar ali, naquele canteiro que eu acabei de mostrar, alguns caules, porque é uma planta que se propaga por semente, que fica aqui dentro, ó, dessas bolinhas, ficam as sementes. Ó, aqui essa aqui já tá sequinha. Se eu partir, ó, aqui na minha mão, no meu dedo, bem pequenininho, sementes. Ela se propaga por semente, por esse caule aqui, ó, que a gente também chama de estaquias. Se propaga por raiz. É uma planta muito resistente, simples demais para você ter aí no seu jardim curativo. Se você me perguntasse qual planta seria melhor para você começar com esse jardim curativo, com certeza eu ia te indicar essa planta aqui. Essa aqui é a nossa beldroega grande, quase trava-língua, né? Mas também conhecida como beldroegão, conhecida como Marjó Gomes, cariru, erva gorda, vai mudando aí de regiões. Aqui na nossa região, eu estou falando aqui do município de Manaus, no Amazonas, estou aqui no Iranduba. Aqui na nossa região a gente conhece ela como beldroegão. E aqui na região ela tem uma flor amarela. Em outras regiões, principalmente no Nordeste, ela vai apresentar uma flor quase lilás, um rosa,
Então você pode até conhecer essa planta aí, mas com essa flor numa tonalidade diferente. Aqui nós encontramos com facilidade nas ruas, nos canteiros, e ela é considerada uma planta punk, porque nem todo mundo conhece o poder nutritivo dessa planta e também não conhece o poder medicinal dela. Ela é rica em ômega 3, dificilmente encontrado em plantas. A gente vai encontrar mais em alguns peixes, mas a gente consegue encontrar aqui nessa planta. Então é uma planta que ela é muito resistente. Apesar de ela ser considerada como mato, como erva daninha, ela é uma planta punk, porque ela é uma planta alimentícia não convencional. Foi exatamente aqui, ó, que eu peguei uma mudinha, aqui perto desse muro. E aí, ó, ainda tem algumas raízes por aqui, ó. Olha ela lá, aqui. E assim ela vai nascendo de forma bem espontânea. E por esses dias foi passado a máquina aqui para baixar o capim, a grama, e o pessoal cortaram ela. Por isso que ela tá pequenininha. Mas ela tá aqui desde quando eu cheguei aqui nesse bairro. E esse solo aqui tá bem fértil para ela, viu? Porque ela tá se espalhando por aqui. Essa planta eu peguei bem próximo daqui de casa, eu trouxe aqui pro canteiro um caulezinho bem pequenininho. E agora eu já tenho várias delas espalhadas aqui pelo quintal. Ela me chamou a atenção, ela estava lá no meio do mato, mas me chamou a atenção. Quando a gente começa a estudar sobre algo, os nossos olhos vão se aperfeiçoando. Então a gente captura de forma muito rápida aquilo que a gente está pesquisando. Acontece isso com certeza em outras profissões. Acontece de a gente estar andando nas ruas, fazendo uma caminhada, fazendo uma trilha, e aí a gente captura uma imagem, de repente, uma planta medicinal, uma planta nutritiva, porque os nossos olhos estão ficando treinados para aquela determinada coisa. O que para muitos seria apenas mato, para a gente é alimento, é remédio. E essa planta aqui, gente, eu diria não, eu digo que ela é a planta completa, porque ela é alimentícia, é medicinal, tem propriedades medicinais, é também uma ornamental. Então ela cabe perfeitamente aqui no nosso conceito de jardim curativo, que é aquele jardim que cuida, cura, educa, alimenta, acolhe. É a nossa beldroegão. E sabe qual é o nome científico dela? Talinum paniculatum, ou alguns vão dizer Talinum paniculatum. Esse é o nome científico dela, isso é muito importante. Você já viu que ela tem vários nomes populares, mas a gente vai sempre no nome botânico da planta, que é para não errar. Se você vai fazer um tratamento com ela, porque seu fitoterapeuta, seu médico integrativo lhe recomendou essa planta, por causa dos benefícios, então você vai no nome botânico da planta. E o que me fez estudar sobre essa planta? Foi bem interessante. Eu estava indo para o mercadinho comprar almoço e eu deparei com ela ali no muro e foi o que me chamou a atenção, né? Essas folhinhas aqui, ó. As folhinhas são bem macia, grossa. Me chamou muito a atenção porque eu achei até então que era a caruru. Trouxe ela para casa e olha detalhe. Fiz uma salada com ela. Ainda nem tinha pesquisado para saber se era a mesma planta. Não faça isso, tá? Só se alimente de alguma planta ou se medique se você souber a origem de fato dessa planta, né? Qual é a espécie dessa planta. E aí eu fiz uma salada. E aconteceu que ao longo do dia eu senti assim sabe, um alívio intestinal. E ao longo da semana eu fui colocando ela ali no meu alimento. Outrora eu colocava no pão, fazia igual um sanduíche, mas ao invés de colocar alface, eu colocava uma folha. E fui começando a associar a minha ida ao banheiro com mais facilidade, se estava ligado diretamente a essa planta. Não que eu tenha dificuldade de ir ao banheiro, graças a Deus não tenho. E isso porque essa planta ela auxilia na digestão.
Suas folhas são leves e ajudam no funcionamento do intestino, contribuindo para a digestão mais equilibrada. E isso fez com que eu fosse pesquisar essa planta, porque eu já tinha comido a caruru e não era esse efeito que eu sentia. E aí eu me perguntei, será que eu estou comendo a mesma planta? Eu fui pesquisar, graças a Deus, né, que é uma planta benéfica. Mas, numa dessa, a gente pode correr o risco de estar se intoxicando. Por isso que é importante observar o nome botânico da planta. E dessa planta, a gente usa tudo, gente. A gente pode usar as folhas, a gente pode usar o caule, a gente pode usar as flores, usar a semente. As folhas a gente pode usar na salada, você fazer um refogado, você colocar na sua panqueca. A gente pode colocar as flores também numa salada. As sementinhas você pode misturar ali com o seu ovo mexido. A gente usa o caule, cortando ele bem picadinho, você pode colocar no seu vinagrete, na sua salada, no feijão. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou preparar uma salada só com plantas punks que eu tenho aqui no quintal. E nós vamos preparar uma salada simples, muito simples, com mato no prato. Dependendo do lugar de onde ela for plantada, esse caule dela aqui, ó, vai aparecer mais avermelhado. Porque quanto mais quente for o local, a região, mais ela vai ficando nesse tom. Se ela estiver numa área mais sombreada, por mais que essa região seja quente, ela vai ficar com esse caule mais verde e ela mais baixinha. Aqui ela está no meio dessas outras plantas aqui, então para ela alcançar a luz, ela vai se esticando. A planta faz muito isso quando ela está em busca de luz, em busca de sol. E por isso que ela está compridinha assim. Mas de lá onde eu peguei, que ela está muito por baixo das gramas do capim, ela está bem verde, bem baixinha, o caule bem verdinho. Então vai existir essa diferença. A origem dessa planta, gente, é das regiões tropicais das Américas, especialmente da América Central, Caribe e parte do Brasil. É encontrada facilmente em regiões quentes do mundo. Por exemplo, Brasil, ela se desenvolve muito bem, se propaga com muita facilidade. O sabor dela é muito parecido, eu acho, né? Parecido com a couve. E eu sinto também uma ardência, assim, no finalzinho dela, ela vai soltando assim uma ardência. Eu não sei se todo mundo consegue perceber, mas eu, quando eu como, eu sinto assim uma ardência, mas muito leve. Essa planta, ela é uma suculenta, também da família da Ora Pronobis. Algo bem curioso, que essa planta aqui, ó, esse caule dela aqui, contém uma reserva de água, que se de repente você tiver por um lugar de difícil acesso à água, uma trilha, algum lugar que você não está tendo esse acesso. Se você encontrar com essa planta, você pode comer esse caule, porque contém água, contém reserva de água aqui dentro. Por isso que eu acho muito, muito importante a gente conhecer a nossa flora, as nossas plantas, porque nos livra de várias situações. De repente, gente, você pode, em algum momento da vida, passar por uma situação difícil financeiramente, economicamente, e a gente passar por situações de dificuldade, a gente não tem muito, né, o que comer, a gente conhecendo as nossas plantas, isso pode virar alimento no nosso prato. Essa planta aqui ela é rica em vitamina A, vitamina C, complexo B, ela também tem propriedades medicinais. A sua ação medicinal anti-inflamatória, auxilia na digestão, rico em antioxidantes e tem um aroma e um sabor que elevam qualquer prato. Eu muitas vezes penso o seguinte: o problema da fome no nosso país e no mundo não é só um problema de governo.
é também um problema de falta de conhecimento. Nós precisamos ser mais curiosos, mais audaciosos para conhecer aquilo que o Todo-Poderoso entregou nas nossas mãos. Deus ele deixou a natureza ao domínio do homem para que dela retirasse o seu alimento, o seu medicamento. Eu creio em um Deus que é Pai e que ele cuidou de todas as nossas necessidades terrena e espiritual. Cabe a nós conhecer a palavra de Deus e conhecer essa natureza, que é a manifestação da sua glória. E você, a partir desse vídeo, acabou de descobrir que essa planta maravilhosa também pode estar aí no seu jardim. Vamos começar um jardim curativo e ter uma vida com mais leveza, mais equilibrada, com mais disciplina, com mais curiosidade para o bem. Existem curiosidades que não nos interessam, mas ser curiosos para a nossa sobrevivência e para a gente ter autonomia, vamos lá, está acessível a todos. E agora eu quero levar vocês ali no canteiro, porque a gente vai plantar esses caules, porque eu vou ajudar ela a se propagar aqui pelo jardim. Porque uma coisa é bem interessante na jardinagem, na horta, é que você não pode todos os dias estar indo colher de uma determinada planta. Você pode fazer uma grande colheita e manter essas folhas in natura dentro da sua geladeira para durar mais tempo. Porém, se você todos os dias for lá no seu canteiro e tirar uma folhinha e tirar no outro dia seguinte, tirar mais outra folhinha, a planta vai começar a produzir uma substância tóxica. Porque é para ela se proteger. O que ela entende? Que ela está sendo atacada. Ela não vai entender que é um ser humano que está atacando. Então, ela vai entender que é algo ali, uma praga que está tirando o que ela precisa para estar se desenvolvendo naquele lugar. Ela vai começar a liberar essas substâncias tóxicas que vai, muitas vezes, atacar o seu fígado. E aí você começou a comer essa planta ou outra e você começou a se queixar de que você começou a sentir algumas dores, uma dor de cabeça, um enjoo. Já não foi mais aquela sensação que você tinha como você comeu da primeira vez. Isso porque você está todos os dias retirando daquela planta as suas folhas, o seu caule, as suas flores. Isso serve para tudo, tá? Na planta. Então, por isso que é importante a gente plantar em diversos lugares do nosso jardim, para a gente estar colhendo de forma in natura, mas de diferentes lugares. Isso acontece, sabe com o quê? Com a nossa cebolinha, que a gente tem o costume de plantar aqui na nossa região. É bem comum a gente plantar cebolinha no canteiro, e todo dia a gente está indo lá e apanha aquela cebolinha lá daquele lugar. Acaba nos fazendo mal, porque a planta ela vai produzir uma defesa, que são as suas substâncias tóxicas. Esses daqui são os caules que a gente vai plantar ali no canteiro. Você pode colocar na água e esperar criar raízes aqui nesse finalzinho do caule. Mas não deixe muitos dias, porque como é uma suculenta e esse caule aqui contém água, se você deixar por muito tempo, vai apodrecendo. E aí você vai acabar perdendo. Eu fiz essa colheita aqui ontem e hoje eu já vou plantar, porque se você enfiar desse mesmo jeito na terra, vai pegar, vai propagar. Que foi o que eu fiz quando eu peguei ela ali do muro, da rua. Ela se propagou. E agora a gente vai colocar ali no canteiro. Vamos lá? A gente vai plantar bem nesse cantinho aqui, porque ela é uma planta que ela gosta de ficar na borda do canteiro. E esse local aqui eu achei bem adequado para ela. A gente vai enfiar esse aqui. E hoje está um dia nublado, vai ser bom, e a terra está bem molhada porque choveu bastante ontem. E essa daqui a gente vai plantar no outro canteiro. Então essa aqui já era. Esse canteiro aqui ele está bem adubado e é tudo que ela precisa.
a gente vai colocar ela aqui, ó, nessa parte aqui do canteiro. A gente vai plantar ela perto do mamoeiro. Esse aqui era um pé de pimentão, mas não vingou. Acontece, viu? Vai acontecer a gente plantar uma coisa e não vingar. Esse aqui a gente vai colocar aqui. Pressionar esse pedacinho de galho aqui. E aqui está mais uma multiplicação das nossas plantas punks ou hortaliça punk. Esse é um jeito muito simples de você também estar multiplicando as suas plantas pelo seu jardim. Eu não vou molhar, gente, porque, como eu falei, choveu ontem. Então o solo está bem hidratado, bem molhado. Então não tem necessidade de molhar. Sempre que você for transplantar e o solo estiver enxuto, aí você rega. Agora nós vamos preparar a nossa salada. Deixa eu mostrar essa pia para vocês, que tá um encanto de mato. Olha só. Nós temos aqui a nossa princesa do dia, a nossa beldroega, que vai ser a cereja do bolo hoje. Nós temos também a folha da cana do brejo, ou cana de macaco. Nós temos também a nossa Ora Pro Nobis, maravilhosa. E nós temos as flores. Você acredita que essa aqui também é uma beldroega, mas de uma outra espécie e pequena, dessas flores que eu tenho aqui na borda do canteiro. A gente vai usar ela também na nossa salada, porque as suas flores, suas folhas também são comestíveis. E nós temos a folha da batata doce, que a gente vai temperar o nosso feijão. Gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui sobre isso que nós temos hoje para colocar no nosso prato é para mostrar para vocês que não se trata de mato. Nós temos outras opções que nos é oferecida, além das hortaliças que já são bem popular no nosso dia a dia. Eu quero que você entenda que você pode consumir algo que está fora do seu cardápio, do seu dia a dia, do seu costume, que você pode olhar para o seu jardim de uma outra forma, compreendendo que essas plantas elas podem ser nutritivas, elas podem ser medicinal, além também da beleza estética. Isso que nós temos aqui hoje, dificilmente, se uma pessoa não conhecer direito, ela vai usar no dia a dia dela. E é uma planta que pode estar aí no seu cardápio alimentar diariamente. E também para que você entenda que a gente não precisa ter só o tomate, a gente não precisa ter só o pimentão, a cebola, a cebolinha, a couve, a alface. Para a gente fazer uma salada diferente, então a gente pode ousar mais. Essa é uma riqueza da natureza. A gente precisa explorar isso mais. A gente precisa entender que ela está aí ao nosso favor. A gente muitas vezes passa por necessidade, por falta de conhecimento. Quem sabe hoje você não tem nenhum tipo de verdura para fazer uma salada de hortaliça, mas talvez porque você ainda não aperfeiçoou esse olhar. E esse é um convite que eu deixo para você. Então vamos lá no preparativo da nossa salada. Eu vou começar primeiro cortando essas folhas aqui bem miudinha, ou rasgar também para colocar no feijão. Essas flores aqui eu vou usar para enfeitar e também comer a salada. Deixei ela aqui na água gelada para manter ela mais in natura. Deixa eu começar cortando logo essa daqui. Já lavei essas folhas. E me conta aqui nesse vídeo
se você já experimentou fazer uma salada só de plantas punks, ou de repente, como o pessoal costuma dizer, né? Planta mato. Ou até mesmo se você já colocou no seu feijão a folha da batata doce. Eu vou colocar a beldroega também no feijão. Principalmente esses talinhos que eu gosto de comer ele no feijão. Vou tirar essa parte aqui. É bom quando esse talo tá bem verdinho. Ele fica bem suculento devido à sua reserva de água. Cortando pequenininho assim, mas você pode cortar maior. Esse aqui tá bom para colocar no feijão, porque essa parte eu vou usar na salada. E eu vou colocar também a ora pronobis. Olha, essas folhas estão bem bonitas. Dá para acreditar, gente, que tudo isso pode virar alimento? Pode, né? Só tem que tirar com cuidado, porque o caule dela, ó, tem bastante garra. É espinho isso aqui. Pode cortar. E furar, né? E aí você pode deixar esses daqui, ó, que estão nascendo, se formando um outro pedacinho de caule. A gente pode deixar ele porque a gente pode plantar isso aqui e você multiplicar aí no seu jardim. Isso aqui já é uma muda. Agora a gente vai arrumar a nossa salada. As folhas já estão todas lavadas. Vamos organizar nossa salada. Vou dar só mais uma lavada. Essa de mais mordidinha eu vou deixando de fora. Algum inseto deve ter mordido. Nós vamos começar com a ora pronobis. E na sequência a gente vem com a beldroega. Vai ficar bonita essa salada, hein? Vai ficar bonita e muito nutritiva. A decoração vai da criatividade de cada um, tá? Na cozinha é esse espaço que nos permite sermos criativos. Agora a gente vem com a nossa beldroega ou marjó, gomes, erva gorda, beldroegão e por aí vai. Agora vamos colocar nossas flores. Flores do dia pra você. Agora nós vamos colocar ovo na nossa salada. Você pode colocar também aí um ovo de codorna, se você tiver, tomara que essa casca esteja fácil de tirar. Aí o ovo vai entrar aqui também como uma proteína, junto com a ora pronobis. Essa salada aqui você pode colocar o que você quiser, gente, mas eu estou fazendo somente com aquelas plantas consideradas mato, né? As punk. Esse aqui ficou bem feinho, que a casquinha demorou pra sair. Porque é pra te trazer essa ideia de você explorar outras hortaliças. Deus é muito bom com a gente. Ele não ia nos deixar nesse mundão de meu Deus, como dizem por aí, né?
à mercê de uma indústria. Com certeza não, gente. Tenho muita fé nisso. E agora vai entrar a nossa cana do brejo. Por que eu vou colocar a cana do brejo aqui? Eu vou cortar ela bem fininha. A folha da cana do brejo, ela é azedinha. E ela substitui muito bem o vinagre e o limão. Por isso que eu vou colocar ela aqui. Uma outra planta que você poderia colocar aqui também, que também é uma punk e medicinal, é a hibisco. Alguns conhecem como vinagreira. E eu fiquei tão chateada esses dias porque eu plantei uma lá no nosso lote. E você acredita que ela morreu? Eu acho que foi pelo excesso de chuva. Tá chovendo bastante pra cá. E agora eu vou ter que ver uma outra. Colocamos a nossa cana do brejo. E agora vem o nosso sal. O nosso sal com ervas também. Esse sal que eu tenho aqui, ele é sal grosso. Eu bato ele no liquidificador e vou temperando aí com as ervas que eu tenho aqui. Esse aqui, ele só tá temperado com o manjericão desidratado. Aí a gente vai colocar uma pitadinha de sal a gosto. Se você quiser, você pode colocar aqui nessa salada o azeite de oliva ou um óleo de coco. Eu não vou colocar. Eu quero essa salada fresquinha assim, sem óleo, sem azeite. Mas se você tiver aí e quiser colocar, também vai ficar muito gostoso. Agora deixa eu mostrar pra vocês um outro ângulo. Tá bonito, né? Vamos falar a verdade, tá bonito. A nossa salada ficou desse jeito, linda, saborosa e nutritiva. Agora me conta se você comeria esse prato de mato. Eu vou comer. Só vou terminar de preparar ali o feijão e é o meu almoço de hoje. Salada e feijão. É só o que eu quero. Não quero nem farinha e nem o arroz. A farinha eu vou fazer um esforço, viu? Porque eu sou a louca da farinha. Mas o arroz eu nem quero. Hoje o meu almoço é esse prato de mato. Gente, esse gostinho da folha da cana do brejo, fez toda a diferença aqui nesse prato. Experimenta e vem me contar aqui nesse vídeo o que você achou. Você pode até não fazer com essas plantas que eu tenho aqui, mas acho que você tem aí no seu quintal, no seu jardim, que você considera uma punk. Experimenta fazer uma salada, um refogado, uma panqueca e me conta aqui. Essa planta, a Peltroega, você pode ter ela no vaso também. Tem uma varanda, tem um pedacinho de terra, a gente dá um jeito. Pode colocar ela também no vaso e ela vai também se desenvolver muito bem na sombra e no sol. Mas se tiver pelo menos umas 3 horas, 4 horas de sol, coloque ela nesse lugar aí, que ela vai se propagar de uma forma maravilhosa. Vamos ver como é que tá o nosso feijão. Muito nutritivo, com os nossos temperos punks. Tá uma delícia, viu? Bom apetite para vocês. Eu como esse prato aqui como salada tranquilamente. Não sei vocês, mas eu sim. E eu poderia comer só isso. Nem ia precisar do feijão. Mas eu vou comer. Se eu não me contentar, eu vou para o feijão. Mas eu tô com uma vontade de comer feijão hoje também. Então, vamos lá saborear essa delícia. Antes, eu quero agradecer ao Senhor pela sua bondade.